A família Albuquerque, Marcos, Helena e seus filhos, Júlia e Lucas, decide se mudar para uma casa antiga no campo, buscando uma vida mais tranquila, pois eles estavam cansados da vida na cidade grande. Onde eles viviam era muito barulhento, muita correria para fazer as coisas e pouco tempo para ficar com a família. A casa que eles encontraram era velha, porém tinha muito espaço para um pequeno plantio e criação de animais, era quase um pequeno sítio, mas o lugar era cercado por uma floresta bem densa e sombria. A propriedade estava sendo vendida por um preço suspeitosamente baixo. Helena ficou relutante em comprar o imóvel, pois achou a propriedade muito estranha, e ficou com uma sensação ruim assim que chegou ao local. Porém Marcos, que era o que estava mais esgotado por causa da vida na cidade, não queria pensar nisso, só queria ter uma vida calma e tranquila o mais rápido possível, e com a ajuda do corretor, convenceu Helena de que esta propriedade estava tão barata porque a casa ficava isolada em uma propriedade que era cercada por uma floresta sombria e retorcida, e que essa floresta assustava algumas pessoas mais medrosas, e também porque a casa já estava um pouco velha, tanto que o portão de ferro na entrada da casa estava bem enferrujado. Mas fora isso as terras eram muito férteis, e o corretor também disse que eles seriam muito felizes e prósperos naquele local. Então Helena concordou e eles compraram e se mudaram para aquela casa. Passado poucos dias, e desde a primeira semana, após se mudarem, alguns eventos estranhos começaram a acontecer. Portas que fecham sozinhas, o chão rangia como se alguém estivesse andando e haviam sombras que pareciam se mover pelos corredores da casa. A família acreditou que isso estava acontecendo porque a casa já era velha, então não davam muita atenção a esses eventos que ocorriam com frequência. Os dias foram passando, e Marcos e Helena continuaram tentando ignorar os fenômenos, acreditando que era apenas um pouco de dificuldade na adaptação ao novo lar. Júlia, que era uma adolescente curiosa, decide explorar a casa. Após alguns sustos durante a exploração, ela encontra um diário antigo e empoeirado escondido em um compartimento secreto no sótão. Ela ficou extremamente curiosa e ao mesmo tempo com medo de abrir o diário, pois como o ambiente da casa era muito sinistro, ela tinha quase certeza que aquele diário teria informações muito assustadoras sobre o local, e depois de ficar alguns minutos decidindo se abriria o diário ou não, a porta do sótão rangeu e se fechou de repente, e ela se assustou e deixou o diário cair no chão. O diário caiu aberto prendendo a atenção dela, então Júlia começou a ler e descobriu que ele pertenceu a uma menina chamada Clara, uma criança que viveu ali há décadas atrás. Apesar de ter muitas histórias normais do dia a dia de uma criança, havia algumas menções a coisas sobrenaturais que aconteciam, mas era nas últimas páginas que falavam de vozes que a chamavam durante a noite, algo que Júlia também havia presenciado, mas acreditou ser apenas um pesadelo, e nas últimas páginas do diário também citava uma presença sombria que observava a pequena Clara. Aquele diário fez com que Júlia quisesse saber mais sobre o local. Durante a madrugada, Helena acorda, pois ouve passos pesados no corredor. Ela se vira para o lado e olha para Marcos, e ela percebe que ele estava em um sono profundo. Depois ela olha lentamente para a porta e vê uma silhueta na porta do quarto. Seu coração acelera e ela acende a luz, mas ao acender, percebe que não há ninguém ali. Ela respira fundo, apaga a luz e volta a dormir. Júlia decide pesquisar sobre a história da casa. Ela encontra jornais locais bem antigos, e pesquisa na internet sobre matérias a respeito do local onde a casa estava, e acaba descobrindo que várias famílias moraram ali, mas pouco tempo depois a abandonavam sem explicações. Ela continua suas pesquisas e entra em um fórum online. Ela encontra um artigo sobre a lenda local, lenda essa que é chamada de a velha Casa dos Sussurros. Relatos mencionam que a casa pertenceu a um homem chamado Ernesto Vasconcelos. Ele vivia sozinho na casa, não gostava de visitas, saía muito pouco apenas para comprar mantimentos e materiais de reparos domésticos que ele mesmo fazia na casa. Muitos cidadãos locais o acusavam de praticar rituais obscuros, mas era muito difícil comprovar isso, pois ele não tinha nenhum tipo de relação social com ninguém, e o fato de a propriedade ser muito afastada de tudo,
tornava inviável ficar indo até o local para apenas observar o dia a dia do homem por causa de especulações de algumas pessoas. Mesmo sendo muito sinistro em alguns aspectos, nas poucas vezes que o homem interagia com outras pessoas, ele aparentava ser alguém com a mente normal, quem sabe até bondoso, apenas muito reservado e que não gostava mesmo de ficar interagindo com outras pessoas, mas quando bem analisado, parecia alguém que sabia ou fez coisas ruins, e que estava querendo esconder algo. Com o passar do tempo, os eventos paranormais se intensificam. Alguns objetos começam a se mover sem ninguém tocar neles, como copos em cima da pia que caem sem aparentemente ninguém empurrar, portas batem sozinhas, janelas abrem do nada deixando um vento frio entrar pela casa, ao olhar rápido, vultos aparecem nos espelhos e desaparecem, e a temperatura da casa cai drasticamente durante a noite e até mesmo algumas vezes durante o dia. Marcos resolve ir ao porão para ver se havia algo quebrado ou mesmo para fazer uma limpeza no local. Ele acende a luz que dá algumas osciladas mas se mantém acesa. Após uma olhada geral no local, ele vê marcas de mãos infantis nas paredes do porão, mas quando tenta limpá-las, elas reaparecem. Ele fica meio assustado e chama Helena para ver aquilo que estava acontecendo. Foi a primeira coisa sem explicação que eles viam explicitamente. Enquanto eles observavam aquilo, sentem uma presença constante os observando também, mas ao se virar para olhar não havia nada nem ninguém ali. Enquanto isso, Lucas estava brincando próximo à casa, quando ao olhar para a floresta próxima à propriedade, vê uma pequena garota que estava vestida de branco e o encarava com um semblante triste, e após alguns segundos a observando atentamente, ela acena para Lucas e ele decide ir até ela, após alguns passos em direção àquela floresta, apenas focado na menina que havia surgido. Ele se assusta com um grito de sua mãe Helena que o chamara da janela de casa para jantar. Júlia continua sua pesquisa sobre aquele local, e descobre que Clara, a menina do diário, desapareceu misteriosamente há muitos anos atrás, e que seu corpo nunca foi encontrado. Júlia fica perplexa com a descoberta. O que será que tinha acontecido com a pequena Clara? Após a descoberta, os barulhos e sussurros na casa ficam mais altos, como se uma entidade tentasse se comunicar. Júlia decide que está na hora de contar à sua família sobre o diário que encontrara, e tudo o que descobriu sobre o local. O pequeno Lucas conta o que tinha visto próximo à floresta e Júlia fica um pouco assustada. Talvez Lucas tinha visto Clara, a menina que escreveu o diário que ela havia encontrado. Helena e Marcos ainda continuam um pouco céticos com tudo que Júlia os tinha contado e com o que estava acontecendo em sua nova casa. Parecia que ao tentar conquistar uma vida mais tranquila, acabaram entrando em um conto de terror, mas evitaram continuar pensando nisso. Com tanta coisa acontecendo, e com tudo que Júlia descobriu, eles decidiram chamar um especialista em paranormalidade chamado Henry. Ele faz alguns testes no local e descobre um campo magnético incomum, alguns vestígios de plasma no porão e até mesmo uma frequência de rádio através de um de seus aparelhos, que parecia que alguém estava tentando se comunicar. Ele sugere que a família realize uma sessão sobrenatural, para tentar entrar em contato com este ser que parecia querer falar com eles. Durante o ritual, Clara se manifesta e revela que aquele local era sagrado para o povo nativo da região. Eles acreditavam que aquelas árvores, solo e fontes de água eram protegidas por um espírito da floresta, a fim de permitir que apenas os nativos que estivessem necessitados fizessem uso destes recursos sagrados. E durante a colonização, foram derrubadas diversas árvores para que fosse construída aquela casa com um pequeno campo. A ideia inicial era criar uma madeireira próxima ao local, mas a ideia foi abandonada pois o local era demasiadamente afastado e de difícil acesso, então os custos para extração e transporte dos materiais coletados seria alto demais, beirando o prejuízo. Então a madeireira nunca foi criada e a casa foi vendida como um imóvel comum. Desde a primeira família a morar no local, já era recorrente as atividades paranormais. Os nativos afirmavam que era o espírito protetor do local que queria afugentar os moradores a fim de que a floresta fosse restaurada, mas certa vez um casal de praticantes de magia antiga se mudou para o local e percebeu que ali tinha um espírito protetor. Esse espírito sempre afastou a pessoas sem machucar nenhuma delas, mas esse casal tentou controlar através de rituais sombrios para finalidades questionáveis.
o que acabou corrompendo esse espírito. Passado apenas alguns dias após o ritual, durante uma noite fria e escura, pois era a lua nova, alguns animais que pareciam lobos distorcidos, com olhos vermelhos que pareciam brilhar no escuro, saíram da floresta e atacaram o casal, e os arrastaram para a mata adentro e os devoraram. Houve muitos gritos provenientes de dor intensa e desespero, e nunca foi encontrado nenhum vestígio deles. E essas foram as primeiras vítimas do espírito corrompido pelas atitudes dos homens. Algumas mortes sem explicação eram recorrentes naquele lugar sempre que chegavam novos moradores no local. O tempo se passou e a propriedade ficou um longo período desabitada, até que um pai solteiro muito bom e gentil se mudou para aquela casa com sua amada filha. Seu nome era Ernesto e a pequena menina se chamava Clara. A esposa de Ernesto tinha falecido alguns meses atrás devido a um acidente. Eles também viviam na cidade grande. Algum tempo após a fatalidade, Ernesto decide se mudar para o campo com sua filha, a fim de dar uma vida mais calma e segura para sua pequena Clara, longe das loucuras e criminalidades que aconteciam nas grandes cidades. Então encontrou aquela casa por um preço muito baixo. Sem muito dinheiro para procurar opções melhores, ele comprou o imóvel e se mudou para lá. Ernesto não tinha a mínima ideia da história macabra daquele local. Poucos dias após se mudarem, já começou as atividades paranormais. Ernesto ficou curioso e preocupado ao mesmo tempo, e buscou conversar com alguns nativos que viviam a alguns quilômetros próximos à residência e descobriu a história daquele lugar. Eles também disseram que o espírito corrompido por algum motivo mantinha algumas almas presas naquela casa. Após voltar para casa, assustado e com o peito apertado, ele começou a fazer as malas enquanto deixou sua filha Clara brincando do lado de fora. De repente ele escuta um grito. Era sua filha. Ele sai desesperado para fora da casa, mas ao chegar no local ele vê apenas um rastro no chão com um pouco de sangue. E já estava ficando tarde, mas mesmo assim ele entra na floresta a fim de encontrar a filha perdida. Depois de muito procurar ele não encontra nada e volta para casa desolado. Quebrado por dentro, ele estava desesperado por ter perdido a Clara. Agora ele estava só, não tinha esposa e nem filha. Mesmo após tudo isso, Ernesto decidiu continuar morando na casa a fim de que uma tragédia como esta não acontecesse com mais nenhuma família que se mudasse para ali. Com a ajuda dos nativos, ele aprendeu rituais de proteção, e o que fazer para amenizar a ira do espírito corrompido. Ele permaneceu no local até a velhice, até que certo dia seu corpo desapareceu misteriosamente. Após contar tudo isso, o espírito de Clara explica que não sabe por que não fica aprisionada como os outros ou como consegue se manifestar, mas desesperada ela pede ajuda para ser liberta junto com as outras almas presas na casa. Durante essa sessão, a entidade sombria se manifesta e ataca a família tentando impedir que libertassem as almas que ele havia aprisionado. Henry, já experiente em casos sobrenaturais, inicia um ritual de purificação. Marcos e Helena seguram Lucas e Júlia enquanto o especialista conclui o ritual. A entidade corrompida tem um semblante de ira e tristeza ao mesmo tempo. Ele tenta ir em direção a Henry, mas o especialista faz uso de um amuleto que impede a entidade de o alcançar. A entidade se vira para a família e corre em direção a eles enquanto Henry estava focado no ritual, então ele não percebe a intenção do espírito corrompido. Mas Clara derruba um objeto de vidro que quebra e faz com que Henry olhe para a direção da família. Ele joga seu amuleto para eles, fazendo com que fiquem seguros. A entidade olha de volta para Henry e neste exato momento ele acaba de dizer a última palavra para finalizar o ritual. Então, com um grito ensurdecedor, a entidade se desfaz e a casa treme violentamente. Já era quase de manhã e o sol já começava a nascer. A atmosfera pesada desaparecia aos poucos, e a família se abraça e decide se mudar imediatamente. Henry explica que a energia negativa usada no ritual para controlar o espírito protetor, além de não funcionar, o corrompeu. Ele também diz que o ritual purificou o espírito e o local, porém aquele espírito protetor irá após algum tempo reaparecer naquele lugar, e que o correto seria destruir a casa e deixar aquelas terras em paz. A família agradece a Henry e ele se despede. Antes de partir com sua família, Júlia enterra o diário de Clara no jardim, prometendo que a história dela e de seu pai Ernesto nunca será esquecida. Enquanto Marcos com sua esposa Helena sentada ao lado dirigia para longe,
Julia olha para trás e vê por um breve momento a silhueta de uma menina juntamente com a de um homem alto. Aparentemente eles estavam sorrindo na varanda.